Bem, então, esta é a nossa sexta reunião, né? A nossa última foi há 2 meses, porque eu estava de férias, não sei se vocês estavam. Não, eu não E, estava, eu estou agora. que bom, É. é ótimo. Então, como eu disse, eu li, eu li hoje a, a versão atualizada, né, do seu do projeto. Não sei como é que eu tiro esse lápis aqui, peraí. Lápis, pronto, aí não fica. Bom, vai ficar assim que eu não sei como tirar. Qual o É lápis? o lápis, esse lápis aqui, ó. Quando eu mexo o cursor na tela, tem um lápis, né? Ó, Ah, ele não aparece para mim. não aparece? Tá. Não. Então, mas aí com ele, aí eu não consigo rolar a tela, mas eu vou tentar vou tentar novamente. Pronto, aqui. Estou conseguindo agora. Pronto. Então, eu coloquei algumas sugestões de formatação, porque aí eu prefiro já ir ajustando a formatação. É melhor mesmo. Aqui, eu não me lembro se na contra. Aqui é a folha, aqui é a capa e aqui é a folha de rosto. Na folha de rosto, eu não me lembro se deve figurar o título novamente. Depois a gente vê. Certo. Aí eu não li o resumo, vou deixar para ler ao final, né? Quando estiver já finalizando. Você já leu? Já, Você, já li as tá, que eu ia. revisões, aí eu Certo, ok. acatei e deixei umas Pronto, só para tirar a tá dúvida. bom, ok. Aqui eu introduzi esse primeiro parágrafo, porque, assim, para não começar historicamente, né? Para começar com Um contexto, né? do projeto de uma forma mais geral, Aham. aí depois fala do historicamente, etc. Então, eu vou seguir aqui, e aqui no final eu sugeri. É o seguinte, aqui você coloca depois dos objetivos hipóteses. Aí Pronto. eu sugeri que você colocasse essas hipóteses de forma resumida aqui no final. Aqui Certo. você coloca a pergunta de pesquisa, eu coloquei, mas você tinha colocado aqui no final, a pergunta de pesquisa, né? Então, se você quiser colocar as hipóteses aqui, depois das perguntas de pesquisa, ou em outra parte do trabalho, pode ser, sei lá, na justificativa, que você até fala sobre os resultados esperados, né? Sim. Enxuga aqui, ou você coloca aqui, quando você aqui coloca as perguntas, aí você poderia colocar, porque o seu estudo é misto, então cabe colocar hipóteses, né? Então, Pronto. quando é só uma pesquisa de abordagem só qualitativa, então não há tanta preocupação com hipóteses. Há com a pergunta, né? Mais Aham. hipóteses. Mas como é uma abordagem mista, aí você pode colocar aqui, resumir e colocar aqui. Você faz as perguntas e aí você coloca respostas provisórias e aí resume aquele texto que está aqui em hipóteses, resume e coloca ali. Aí, Certo. ficando muito grande a introdução, aí depois se faz o enxugamento. Ótimo. Mas eu acho que dá para resumir as hipóteses. Pronto, certo. Aqui, é, essa é o seguinte, é porque não há, eu até falei sobre isso, acho que na nossa última reunião, 2 meses atrás, porque não há, no objetivo geral, a inclusão dessa caracterização do perfil sociodemográfico e profissional dos preceptores. Então, como eu vi que estavam aqui colocados 5 objetivos específicos, e tinha um que tinha 2 verbos, então deveria ser desmembrado em 2, aí eu desmembrei
E aí ficaram 6 objetivos. E como aqui no objetivo geral não se fala em perfil, tanto sociodemográfico quanto profissional, então não é possível você colocar um objetivo específico que está fora do objetivo geral, a não ser que aqui você incluísse o perfil. Mas também eu acho que essa caracterização sociodemográfica, ela já faz parte do próprio estudo, a não ser que Entendi. se o objetivo seja descrever o perfil, tanto o perfil demográfico quanto o sociodemográfico, né, e profissiográfico, nesse caso, você poderia ter um trabalho com esse objetivo. Claro, poderia figurar aqui como um objetivo, desde que tivesse aqui. Entendi. Já são muitos objetivos específicos. Já tem aqui, Aham. tem 6, 1, 2, 3, tem 6, né? Não é nem 5. 1, 2, 3, 4, são 5, né? Seriam 6 com esse. Aqui, por Isso. exemplo, você tinha colocado compreender percepções. Eu não sei se foi. Não, você tinha colocado descrever métodos e identificar fatores. Um dos dois aqui, esse objetivo aqui, ele estava junto com o outro. Então, aí caberia um desdobramento em 2. Uhum. E aí, como eu considerei que essa caracterização, pelo menos a sociodemográfica, ela já é feita em todos os estudos. Você tem um Entendi. objetivo, certo? O seu objetivo, e aí, quando você começa a escrever os resultados, você começa caracterizando a amostra. Aham. Faz parte do estudo, qualquer que seja o objetivo. Entendi. Mas, Minha dúvida era essa. é, pronto, Porque eu então é fiquei isso. pensando, como no meu questionário tem a parte do sociodemográfico e do profissional, Sim, eu fiquei pensando, poxa, será que não vão me questionar o fato de eu ter colocado no questionário sim. e não colocar nos Então, objetivos? você pode responder que a caracterização sociodemográfica, ela já faz parte, né, é uma caracterização dos respondentes, já Da faz amostra, parte né? Seria da isso. amostra, da É, caracterização da amostra, que faz sentido. claro, que um desses, se você quiser relacionar um desses fatores, né, ou uma dessas variáveis, a outras variáveis que estão sendo exploradas, ela passa a ser uma variável, né? Por exemplo, Uhum, se você for fazer uma análise estatística e nessa análise você quiser correlacionar, por exemplo, sexo ou idade ou o número de o tempo de trabalho como preceptora ou preceptor, aí se converte em uma variável. uhum, Mas seriam variáveis explanatórias. Variáveis sim, explanatórias são essas, sociodemográficas, essas que caracterizam a amostra, né? E é o primeiro que se coloca nos resultados. É a entendi. amostra. E o que se discute também, a amostra é assim, assim. Então, faz parte de qualquer estudo, seja qual for o objetivo. Então, pronto. Nesse caso, aí você pensa aí o que é que vai se resolver aqui, mas se você incluir esse objetivo, vai ter que colocar alguma coisa aqui sobre Aham, perfil sociodemográfico, porque o objetivo geral precisa incluir os específicos, porque os uhum, específicos, né, são meios de se alcançar esse objetivo geral. Ele tem que abranger os objetivos específicos. E certo. aqui eu já disse a você o que eu achei assim, que não é preciso colocar essa seção de hipóteses. Você pode colocar essas. Se forem hipóteses estatísticas, coloca-se na seção de métodos. Se forem hipóteses assim conceituais, você coloca, depois que você faz a pergunta de pesquisa, você coloca as hipóteses são essas. E, Uhum, assim, são como se fossem resultados esperados, né?
a justificativa aqui, aí eu fiz alguma correção de formato, eu não sei se mudaram as regras, mas assim, os títulos, ou seja, as seções primárias, no caso aqui, objetivos. Então, você coloca o número, no caso aqui é o 2, aí não coloca ponto. Só Certo. coloca 2 e objetivos, e aqui maiúsculas. Tem Pronto. também. Essa parte eu já consegui, eu É, organizei em todo o arquivo já. certo. Então, aí, aqui já falamos, justificativa. Eu não li a justificativa, mas depois eu posso ler. Pronto, revisão de literatura. Aqui, como você viu, eu fiz. É mais assim, por exemplo, aqui no início, aqui eu não mudei nada, mas aqui, por exemplo, eu sugeri, né, que você colocasse, eu vou até fazer assim, sugeri que você colocasse esse subtítulo. E aí eu não avisei, não coloquei, mas a Sociedade Brasileira de Medicina de Família e Comunidade não tem um currículo baseado em Sim, competências. Então, eu sim, acho que isso aí poderia ser uma fundamentação, né? é, Para eu sugeri que eu até sugeri isso também ao Felipe, para mencionar isso, né? No trabalho dele, porque tem um item lá que é comunicação. Então, no caso da educação baseada em competências, em educação médica, também você, no final, você poderia falar nesse currículo baseado em competências e verificar se tem algo que fale sobre essa parte formativa em relação a feedback. uhum, Me lembro, não me lembro se tem. Deixa eu ver aqui se alguém. Pronto, não, não. É outro grupo que está aqui falando. Certo? Então, eu coloquei até por um trabalho que eu tinha lido, esse de Fullerton, aí eu coloquei aqui alguma coisa, e certo. Ah, aí eu só uma sugeri. dúvida. Você consegue subir um pouquinho a visualização? Sim, 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 Voltando para cima, aqui, mas para aqui, cima. para Voltando cá. lá, tem quatro, isso aí, no Hum, 4.2. hum. Esse segundo parágrafo também é do mesmo artigo, não é? É, não, aqui eu coloquei isso aqui, eu não coloquei referências, porque eu coloquei pelo que Ah, para fazer um link, né? entendi. Uma Um link. síntese, né? É uma Entendi, síntese, mas entendi. se pode buscar uma referência aí. Pronto, eu consigo. E eu li esse trabalho, eu encontrei esse de Fullerton hoje, mas eu também já tinha lido recentemente, né, falando em educação médica baseada em competências. E tem essa questão voltada para a medicina de família e comunidade, da própria sociedade. Então, você pode revisar, ele é bem esquemático, né? É Uhum, mais um quadro e tem mais tópicos, não tem muito texto. E aí sim. você pode colocar como uma referência, né? Uhum, Eu não coloquei aqui, mas não deu tempo. Mas aí você pode dar aqui continuar daí. Aí eu coloquei o que também poderia caber aqui: fundamentos da educação médica contemporânea, ótimo. avaliação da formação médica e residência. Isso aqui eu acho que também talvez esteja um pouco fora. Mas o papel do feedback no desenvolvimento de competências, o conceito de competências e diretrizes curriculares e marcos regulatórios. Então, aqui foi que eu lembrei, vou colocar aqui só para lembrar. Eu não sei se é assim que coloca currículo baseado em competências, mais ou menos assim, não é? Isso. Sociedade Brasileira de Medicina de Família e Comunidade. Aí você vê e vê o que é que tem lá em relação a isso, se tem. Eu sei que de comunicação tem, eu até olhei e sugeri ao Felipe para ele incluir. E aqui não precisa que você siga tudo isso, é porque geralmente quando eu vou escrevendo eu coloco os subtópicos para daí ir conectando um parágrafo ao outro, né, e ir desenvolvendo. Ótimo, ótimo. Também gosto de ir fazendo assim. Pronto, eu gosto muito de fazer o esqueleto, depois sair preenchendo.
Bom, então, aqui seria o 4.2, aí 4.3 você estava escrevendo, metodologias ativas, né? Aqui eu coloquei referência, porque você coloca ali na frente, você coloca, mas aqui não. Aí, já que você mencionou Paulo Freire, seria interessante colocar qual a referência, se é a pedagogia do oprimido, se é a pedagogia a pedagogia da autonomia, qual é, não é? Pronto, eu vou procurar depois. Eu acho que eu esqueci mesmo. Foi falha Sério. de memória mesmo. Oi, Mayra, tudo bem? Boa noite, professora. Desculpa, tudo bom? Tudo bem. Eu esqueci. Não, mas eu até coloquei um áudio lá no grupo, aí eu pensei que você tinha visto. Não, vi não. Não, Lembrei agora, aí entrei logo. tá bom. Então, sim, a gente está vendo aqui, repassando as últimas edições do projeto de Isabela. Deixa eu aqui abrir novamente. Aqui. Pronto, então, aqui, certo? Aqui, essa parte aqui de extensão, essa parte aqui é importante, para concluir que você colocou aqui, né? Então, eu coloquei assim, você tinha colocado feedback formativo, aí ficou em dúvida sobre o título, aí eu achei que ficou bom o feedback formativo, aí eu coloquei conceitos e abordagens, né? Para a gente ter ali digamos assim, pontos onde a gente se ancorar. Pronto, Aí, um norte, né? aqui eu coloquei, hoje na leitura, eu coloquei definição e característica, né? Então, aí, justamente eu até tenho, se você quiser, eu envio para você. Eu baixei até hoje. Pronto, eu encontrei ele aqui também. Pronto. Já dei uma olhada. E aí ele coloca aqui que as primeiras definições de feedback enfatizavam, né, mais essa questão de fornecer informações para mudar o comportamento. Eu nem poderia até ter acrescentado aqui, né? Por quê? Porque era um feedback mais daquela concepção behaviorista, né, comportamental. Uhum. Aí depois ele passou a ser entendido como mais do que fornecer informações, né? E aí faz parte também o sentido de aprender e da interação. Sim. Aí aqui, deixa eu ver, não sei se aqui foi eu coloquei. Sim, aí aqui também é uma continuação. Claro, é bom, às vezes a gente lê alguma coisa e coloca e não lembra de onde foi, mas aí Uhum. inclusive, hoje eu fui olhar a sua pasta, eu tenho a pasta Felipe, pasta T5, Felipe, Mayra e Isabela. Aí eu vi que tem muitos trabalhos que eu fui guardando lá sobre comunicação. Aí eu vou, comunicação clínica, aí eu vou levar esses artigos para a pasta de Felipe, né? E agora comecei a colocar alguns artigos que eu vou achando em relação ao feedback formativo. Pronto, aqui você colocou, né, que esse autor é um autor, né, que é muito importante, né, na questão do feedback formativo. E, bom, até aqui continuando. Aqui eu não entendi. Sim. A Colocou. minha dúvida, porque assim, no artigo, né, do autor, se não me engano, esse trecho ainda é falando do artigo do End, né? É. Pronto, Nossa, ele elenca esses itens, né? 1, 2, 3, 4, 5, e eu traduzi da minha forma. Nesse caso, eu preciso adicionar alguma nota de rodapé, dizendo que foi tradução Não, minha? não, 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 né? não, a não ser que fosse uma citação direta. Aí Ah, você certo, colocaria, se fosse mais de 3 linhas, você colocaria, né, com entrada, e aí com a fonte menor e espaçamento simples, e colocaria depois página e o autor. Aí, nesse caso, você colocaria tradução nossa ou livre tradução, mas aqui, certo, como geralmente a gente reescreve, não é? Não coloca exatamente como está lá, então não precisa você fazer referência à tradução livre. certo. Deixe-me só uma coisa. Sim, acabei esquecendo de trazer água. Entendeu, Isabela? Entendi, Se fosse uma entendi. citação direta e você mesma tiver traduzido, aí você pode colocar numa notinha de rodapé. Certo.
Aí aqui, acho que você chegou até aqui. Aqui não é que você vai colocar tudo isso, são sugestões. Aí você vai Aham. considerar se vai acatar ou não. Aqui são apenas Algumas ideias, né? tipo uma tempestade de ideias que vai colocando. Aham. Esse aqui eu até achei interessante porque para especificar bem, né, na residência de medicina de família e comunidade, até começa a escrever alguma coisa, né? Então, e esses outros, graças a Deus, esses outros também subtítulos, na verdade, são sugestões. Certo. Pronto. Aí aqui eu achei importante, por isso que eu coloquei aqui destacado em amarelo, porque eu acho que é preciso falar do preceptor, né, no contexto da residência médica. Aí sugeri aqui, até comecei a escrever alguma coisa, embora não esteja muito concatenado, para Aham. escrever novamente e aí reescrever e ajustar. Certo. Até colocar uma citação direta aqui. Então, perfil, formação e responsabilidades pedagógicas, também você avalia se algum desses subtítulos você acha que seria interessante. Coloquei relação ensino-serviço, desafios para o exercício preceptorial. Aí também até, pronto, do próprio Furler, então já fui colocando aqui, porque às vezes se você não colocar logo, acaba esquecendo. Aí coloquei aqui uma coisa e você também avalia. Desafios e potencialidades, não sei se essa aqui estaria redundante, mas aí você avalia também. Certo. Aqui, práticas consolidadas, então seria, por exemplo, você colocar aqui experiências, né, de práticas que são efetivas em relação ao feedback. Aí você coloca alguns tipos, comenta alguns trabalhos, né? O que é isso aqui que está? As sessões, né? Aqui. Então, veja, aqui seriam práticas que já estão consolidadas, né? E que são consideradas efetivas, por exemplo. Pronto, por isso que eu achei que isso aqui, quando fala em desafios aqui, poder estar redundante em relação a isso aqui. Barreiras e facilitadores, aí você vê o que é que você retira. E aí, 2 trabalhos que eu li hoje, que foram esses de Genk e esse de Artwig é brasileiro. E esse aqui, de Birman. Então, também coloquei aí para ser ainda revisado, relido, né, para ver o que se pode colocar, precisa de alguma coesão e complementar. Certo. E aí, já que acho que o objetivo específico principal também é avaliar a percepção, né, dos preceptores sobre o feedback. Então, seria importante aqui você buscar algum estudo que tenha abordado especificamente esse ponto. Certo. Eu coloquei aqui essa questão que tem a ver muito com esse subtítulo que está aqui, desafios. Não, aqui, esse aqui, desafios de preceptoria em cenários de prática, tá falando do contexto também, né? E até da questão institucional. Essa daqui também, para você ver se ficou redundante. Aí aqui eu coloquei aspectos contextuais e institucionais, porque acredito que esses aspectos eles devem ter alguma influência também, não é? Sim. Então, eu coloquei cultura organizacional, também aqui eu coloquei por quê? Como outro trabalho, o outro mestrado onde eu trabalho, fala muito sobre a cultura organizacional e fala muito sobre gestão de organizações aprendentes. Eu estou muito com isso na cabeça, e aí tem outra orientanda de lá que está falando muito sobre essa questão de cultura organizacional. Então, cultura Legal. organizacional da instituição, da, no caso, a universidade, né, ou a escola que organiza uma residência de medicina de família e comunidade em determinado, não sei, determinado serviço, em determinada unidade básica de saúde.
E aí essa instituição ela tem suas normas, suas regras, então eu acho que seria bom enfocar também isso aqui, certo? Ótimo, boa Pronto. ideia. Então, e aqui são as que você havia sugerido e pensou em possíveis tópicos. Aqui você, eu acho que já enfatizou, não? Ou já incluiu essa daqui, Deixa eu que é as ver. metodologias Esse aí ativas, já. né? Eu vou Esse aí já. colocar aqui em amarelo, porque eu acho que isso aí já foi contemplado. Certo. Avaliação na residência, experiências de uso de feedback, pronto. Isso aqui eu acho que é mais relacionado com essa questão aqui, né, de experiências consolidadas, Acho que práticas coincide. consolidadas com essa daqui. Então, você vê aí o que é que você deixa em termos de título, mas no final é a mesma coisa. E o contexto de residência de medicina de família e comunidade em João Pessoa. Aí aqui seria, assim, poderia você colocar isso como um subtítulo desse aqui, aspectos contextuais e Boa. institucionais. Aqui, porque aí você ia, quando falasse dessas questões aí, até da Comissão Nacional da Residência Médica, programas de residência, aí você poderia, no último subtítulo, você colocaria, não é nem subtítulo, né, porque é uma seção já terciária, então você colocaria nessa subseção a última poderia ser aí você falando da realidade aqui das residências, né, de medicina de família e comunidade. Ótimo. Então, pronto, aí terminaria essa parte aqui de revisão de literatura. Aí aqui vem para a metodologia, que a gente já discutiu algumas questões aqui. O cenário, né, você começou a escrever, colocou até aqui, né, os distritos sanitários, porque você vai considerar várias unidades, né? E essas Sim. unidades são de vários distritos. Eu só não consegui fazer um mapinha no Google Earth, como você tinha falado na última reunião. Não dá, porque no seu É, caso é muito extenso, né? é, Esse território. eu até Muito tentei, extenso. mas não Não, ficava muito pequenininho. esse aí atende aos objetivos, né? E aí você coloca, da própria prefeitura, você coloca os distritos, porque as unidades básicas de saúde onde atuam esses preceptores estão aglomeradas por meio de distritos, ou, aliás, aglomeradas, nesses distritos, não é isso? Uhum. Aí é preciso colocar aqui como serão escolhidos esses centros. Você disse que seriam todos, né? Eu não sei se você ainda está com essa ideia e se é execuível também. Minha ideia seria espalhar o formulário do Google Forms, né? Sim, Conversar com conhecidos de outras sim, instituições e o que eu conseguir tá valendo. tá bem. Sim, certo, Aí por isso que eu ampliei assim para todos os certo, distritos, para ver se pronto. consegue o máximo possível. Porque Já são, não são tantos não são preceptores tantos, assim. né? É até o que o Felipe falou na reunião passada. É, Porque aí é importante que você tenha uma ideia desse universo. Então, uhum. quantas residências são e quantos preceptores são? Isso. Aí, digamos, se eu conseguir pelo menos 5 respostas de cada Sim, das 4 universidades, então já vou ter sim, 20. certo. Então, eu estou esperando mais ou menos por aí, sabe? Então, é importante, aqui eu vou até colocar aqui, só para lembrar depois. O universo da pesquisa é composto né? Composto por X profissionais atuando como preceptores, né, de ensino de família e comunidade, preceptores de residências de medicina de família e comunidade. Aí aqui você seria para você saber quantos são. Precisa ser um número exato,
Não, então aí você colocaria por Uma estimativa. cerca de, certo? Uhum. Para você ter uma ideia aproximada, atuando como preceptores de, eu vou até colocar aqui em Rachurá também, para que você depois veja e aí lembre Certo. de contemplar aqui. Aí você, como preceptores, aí você coloca em, em tantas residências, X residências, X residências, e em que estão, né, estão supervisionando esses residentes em X, vou colocar aqui só UBS, Certo. certo? Então vou colocar aqui só para lembrar, porque é importante que a gente saiba qual é o universo. Certo. Pronto. Aí depois é que você, quando você coletar os dados, é que vai aí é que você vai caracterizar a amostra, aí vai dizer, né, de quantas unidades são, de quantas residências, aí é que você vai ter esses dados de forma mais precisa. Aí na fase qualitativa, aí eu não reli a metodologia, tá? Eu Uhum. não reli, e aqui você também, você vai fazer em termos de grupos focais, né? Isso. Pronto. A lista está justificando, né, a escolha o tipo de amostragem, o questionário. O questionário você vai elaborar ou já está elaborado? Já está, tá lá no final e o roteiro do grupo Eu não focal cheguei lá, não. também. Certo, pronto. Eu só cheguei até a revisão Certo. da literatura. Então, pronto. Deixam opções fechadas, escala Likert, mas as a escala Likert também é múltipla escolha, não é não? É Ao verdade. final as questões incluirão opções de escala, depois a gente vê. Deixa Então, eu ver aí aqui se eu você, entendo por que que eu botei isso. Vou e lá para o aí questionário rapidinho. já colocou mais ou menos quantos preceptores estarão nos grupos focais, certo? Análise dos resultados. Sim, a dos resultados aqui da fase qualitativa é N vivo. Eu vou até já apagar aqui, certo? Ah, É certo. o N vivo que é o que eu tenho. Pronto, essa era a minha dúvida. Ah, eu entendi aqui por que que eu coloquei os dois. Os dois, é porque tem algumas perguntas que não são naquele modelo da Naquele escala modelo, Likert, sim, mas são entendi, de múltipla entendi. escolha. Tá certo, ok. E então, pronto, aí aqui, referencial teórico, pronto, eu até fiz algumas sugestões no de Mayra em relação ao referencial teórico, né? Então, pode ser que você não use aquele referencial, mas se você tem uma parte da pesquisa que é de abordagem qualitativa, então é importante que você já sugira qual vai ser o seu referencial interpretativo. Mesmo depois você acaba mudando, Uhum. certo? Eu acho que vai Então, ser esse mesmo, é mais ou menos é, na linha de pronto, pensamento. O do pronto, Norsini e Bush eu já estou lendo, também sim, estou certo, fazendo um fichamento,zinho já para incluir também. certo, pronto. Então, e também o Emerson Merri, porque é processo de trabalho, né? É, Eu já li bastante sobre os livros, né, e artigos que ele escreve, às vezes ele escreve só ele, né, outras vezes com o Franco, né, uhum. R. Franco, né, então essa questão do processo de trabalho em saúde, eu acho que também é importante incluir Edson Merri.
Foucault também, é tanto que eu sugeri para no projeto de Mayra também. Então, aqui, acredito que o que falta é possível avançar, né? Aqui, você vai ver o que é que falta para finalizar. Aqui, essa parte. Eu tenho uma dúvida. Hum, Para submeter na plataforma, precisa já hum. estar finalizada a revisão de literatura? Não, não precisa. Por quê? O parecerista lá do comitê, ele não vai ver esses detalhes. Aham, Então, o que ele vai ver mesmo é a, a metodologia, né? Isso aí vai ver a metodologia, porque vai ver o número de participantes, quais vão ser os procedimentos, se há considerações éticas também, que aqui está faltando. Deixe-me ver se você já colocou o subtítulo. Lembrar e das. lá no finalzinho, Lá acho no que é o final, tópico pronto, 8 ou é resultado, 9. referencial, análise, grupo focal, peraí, abordar, Eu acho que é o tópico 8. certo, peraí, deixa eu É o 8 ou é o 9. ver. Tá, mas aí, nesse caso, precisa ficar antes aqui do cronograma, Ah, certo. tá? Vou Fica mudar. aqui, pronto. Então, considerações éticas, eu posso, como no Nimaira, eu terminei essa parte dessa subseção aqui, aspectos éticos, eu já complementei porque já estou acostumada, né, a submeter projetos no comitê de ética, e aí já sei o que é que, mais ou menos, eles exigem É, que esteja aqui. Então, essa parte precisa estar escrita de forma mais detalhada e precisa, ou seja, essa metodologia aqui. Então, o certo, referencial teórico não por exemplo, do jeito que está agora, claro, organizando melhor aqui, não precisa estar finalizado na sua versão final, não, aham, tá? entendi, Agora, essa parte aqui da metodologia, sim. certo. Então, acho que eu posso dar uma prioridade para finalizar esses outros Pronto. aspectos e, Aham. assim, Deixar para finalizar mesmo finalizar, para a para a qualificação, né? qualificação. Pois, certo, tá bem. No final, antes de a gente encerrar aqui a nossa reunião, aí eu desligo a gravação e a gente pode discutir sobre a banca, certo? Certo. O que mais você gostaria de discutir em relação ao projeto, Isabela? Lá no TCLE, bem no finalzinho. Hum. Deixa eu procurar aqui qual era a minha dúvida. Aqui, eu não cheguei aqui ainda, mas você realmente em espaçamento simples, mas você dá um espaço entre uma e outra. Ah, E certo, aqui eu já vou tirar aqui, aí não se usa mais bibliográficas, é só referências. certo. Ok. Sim, outra coisa aqui, aqui preciso colocar é, como é que se fala? Aqui nessa, onde tem alinhamento. Alinhamento à esquerda, certo? A parte Ah, de certo. referências é alinhamento à esquerda com espaço. Então, Uhum, aqui entre essa e essa, você vai deixar, certo? É ok. simples, mas é um espaço entre elas. Pronto, eu posso ir adicionando depois. Certo, Eu pronto. E lembro. aí eu vou anotar aqui, eu posso finalizar esse item aí dos aspectos éticos. Certo. Pronto. Sim, agora vamos ao TCLE. Deixa eu ver aqui. Esses foram os que eu adicionei hoje. Aí eu deixei mesmo em Vancouver e você converte em ABNT. Certo, É tranquilo. apenas, certo, que aqui eu vou ter que olhar mais detidamente esse questionário para ver se tem alguma coisa a sugerir. E as perguntas também, vou precisar olhar mais. Eu acho que poderiam ser menos perguntas. Eu acho Eu que acho que dá para dar uma dá enxugada. para enxugar, sim, exatamente. Enxugar aqui.
Pronto, aí, minha dúvida, porque lá Hum. tem que colocar pesquisador responsável, né? Que no caso, eu Não, coloco o meu nome. eu sou. Aqui você coloca só orientadora. Ah, pronto, era isso. Né? Eu queria saber o que era que eu colocava no seu Pesquisadora nome. responsável é você. Certo. Você, quando for preencher, vocês, né, quando forem preencher o formulário lá o formulário na plataforma Brasil, vocês já preencheram antes, né? Parece que vocês Aham, sim, né? E aí Uhum. vocês vão ver que é um formulário que você sai preenchendo e avançando, avançando. E bem no início tem assim, equipe. isso. Aí eu vou até passar o meu CPF, você pode colocar lá o meu CPF, e aí você, você vai localizar e me incluir como colaborador ou parte da equipe de pesquisa. Pronto, é no item equipe, não é? Porque tem dois. Tem dois. Você está com ele aberto aí ou não? Posso Não, né? abrir agora. Não, mas ele permite que você adicione, aí você coloca o CPF, parece que Aham. até com o nome é possível adicionar, eu não me lembro. Eu Aí você consegui adicionar o acrescenta. seu com o nome. Eu pesquisei pelo Pronto, nome. tá certo. Aí eu só fiquei na dúvida se era no tópico equipe ou no outro. Vou dar uma olhada aqui rapidinho. Certo. Desde que fique incluído, parece que o outro ponto onde tem isso é para assim, se você permite que outra pessoa edite. Não Aham. precisa, né? É, Basta que você coloque como equipe de pesquisa, como participante da pesquisa, assim como se houver outra pessoa que será integrante da pesquisa, como estudante, que você conhece, que vai participar também, até um assistente, né, nos grupos focais, você também coloca. Ah, entendi. Pronto, eu encontrei aqui. Primeiro vem assistentes, aí depois vem equipe de pesquisa. Pronto. Assistentes por exemplo, é, é, você vai permitir que outra pessoa possa editar. É isso, Uhum. esse outro, esse outro local. Então, certo. Eu vou ler aqui o teor para ver se está tudo o que está faltando alguma coisa. E eu preciso registrar no meu departamento o projeto. Mas, por quê? Porque eu não sei se no seu caso é necessário colocar a certidão do departamento. Porque quando eu vou submeter um projeto do PIBIC, aí eu preciso registrar o projeto no meu departamento, aí eu recebo uma certidão do departamento, e aí tenho que anexar lá entre os documentos que é preciso inserir. Nesse caso aqui, eu acho que também, porque lá na universidade você está vinculado ao mestrado, mas Sim. quem está, digamos, quem do mestrado, eu como orientadora, eu devo registrar esse. Ou, peraí, você também pode registrar lá na secretaria. Eu não sei como os outros alunos fizeram, eu não estou lembrada aqui, mas nem de todos eu precisei registrar no meu departamento. Você veja aí se precisa de certidão. No caso, a certidão, já que você já temos tem o curso de pós-graduação que tem uma secretaria, se precisa de uma certidão Uhum. do programa, que no caso é aqui no nosso polo, né? Com o Sim. Rafael, ou É, se precisa ser do meu departamento, tá bem? certo. Eu, Eu vou eu falar sei com o que Rafael. hum, Talvez ele eu sei saiba. que no caso dos alunos do PIBIC, aí eu é que sou a pesquisadora responsável, e aí eu peço uma certidão do meu departamento, aí essa certidão eu anexo Uhum. no CIGA. Então, eu vou ver melhor. Quando você fizer as edições, eu vou voltar aqui a ler, e aí eu posso fazer também algumas observações ou sugestões, ainda quando você fizer as edições finais. Certo. Só que essa parte da parte de aspectos éticos eu vou fazer antes,
porque você pode até submeter, né? Se você tiver tudo aí ok, você já pode submeter. Pronto. Se você tiver terminado de escrever a metodologia, aí eu posso fazer a revisão e você submete. E veja essa questão da certidão. Pronto. Vou ver. Algum colega lá da sua turma já submeteu ao comitê de ética o projeto? Aí você pode perguntar. Vou perguntar no grupo. Certidão, ou você pode até perguntar no próprio comitê de ética. Eu tenho um contato lá da secretária e às vezes eu falo com ela eu posso até falar com ela, eu vou anotar aqui, vou perguntar a ela. No caso, eu não estou realmente lembrada se nos anteriores eu precisei, eu acho que não, por isso que eu acho que os mestrandos anteriores, eles pegaram a certidão do próprio Prof. Saúde, né? Aqui no polo. Então, também vou ver isso aqui. Eu estava pensando também em outra questão. Na residência, né, no meu TCC, eu precisei pedir uma carta de anuência para a Secretaria de Saúde, mas eu estava lidando com pacientes, né? Era uma pesquisa que Não, envolvia mas os precisa pacientes. também, viu, Isabela? Eu não Pronto, aí sei. não. Sim, está aqui. Eu não sei onde foi que eu coloquei as observações. Sim, foi em relação, acho que foi ao de Mayra, que eu falei alguma coisa nesse sentido. Precisa sim, viu? Da Aí, carta no de anuência. caso, a carta de anuência seria da Secretaria de Saúde ou seria Sim, de cada residência? Porque não, os preceptores são das residências. Aí eu fiquei é. nessa dúvida. Mas é na secretaria, porque a Certo. secretaria, esses preceptores, eles não são das escolas, né? Não são das universidades. Faz Os sentido. preceptores estão ligados à Secretaria de Saúde, que deve Uhum. ser municipal, né? Isso. Então veja lá na secretaria quem é que assina essas cartas de anuência. Pronto, eu já sei quem é. Pronto. Aí se você quiser facilitar, às vezes eles têm lá já um modelo, ele só faz colocar o nome do pesquisador e o título do projeto. Uhum. Mas muitas vezes eles pedem para que você já leve um modelo e aí eles leem, editam e assinam. Aí você Uhum. vê como fazer aí, certo? Ótimo. Então é da secretaria. Porque são vários profissionais até de vários distritos, né? E de Sim. várias, da Secretaria de Saúde, pronto. Então, pronto. Então, o que mais? Pronto, acho que de dúvida era isso. Certo. Eu tenho, embora tenha aquela norma que o ProSaúde Nacional, da Coordenação Nacional, tenha emitido é como se fosse o modelo, né? Esse modelo é quando é do produto final. Mas, assim, mesmo depois desse modelo, eu continuo usando o modelo que eu usava antes para os projetos. Né? Sim. Quando é no final, a gente até pode colocar naquele modelo. Vocês devem ter o modelo não é nesse, mas tem um modelo. Num dos documentos do ProSaúde tem um modelo do TCM final, do produto, né? Certo. Mas, assim, porque isso foi uma solicitação da coordenação nacional, para seguir um modelo, para que fique mais uniforme, né? Nos vários Uhum. módulos, que são muitos, e aí, pelo menos, nesse último, no trabalho final, já seguimos aquele modelo, mas no projeto, não. Pronto. Então, Isabela, falamos dos objetivos, né? Falamos da revisão de literatura para terminar, das referências finais, terminar a metodologia e aspectos éticos que eu vou já
ajudar lá em aspectos éticos, a certidão, se precisa certidão do DNI, e a carta de anúncio da Secretaria de Saúde. Certo. Eu acredito que você vai ter que também ou levar uma cópia, ou então, se você for, pode enviar até por e-mail, não sei, o do seu projeto, não é? Se você tem você pode até enviar, não sei se eles aceitam um resumo, aí você vai ver como é em cada local, né? Sim, Pronto. Porque aí você, é importante que tenha pelo menos uma descrição de como é o projeto. sim, Então, você pode colocar, você pode fazer o pedido e também colocar uma versão mais, tipo um resumo do projeto. Ou o é. projeto todo mesmo. Se não me engano, eles têm um modelo para preencher. Assim, Pronto. um resumo, e aí eles pedem também o Ah, arquivo do pronto. projeto. Já deve ter, porque eu acho que muitas vezes, né, eles recebem esses pedidos. É, Pronto. Ou pode ser até o resumo. Bem, então, a gente continua conversando. Agora, para fazer essa finalização, você acha que é possível a defesa em agosto? E aí, nesse caso, acho que é o Felipe. Olá, Felipe. Bom, então, você. Olá, Felipe. Boa noite. Boa noite. boa noite. Então, estas são as nossos próximos alvos. Estamos terminando aqui de conversar sobre o projeto de Isabela. Então, acreditamos que será possível defender não, né? Qualificar em agosto, Eu acho que dá. certo? E submeter ao comitê de ética e qualificar. Então, vamos seguir aí fazendo os ajustes necessários. E agora eu posso interromper aqui o compartilhamento. Sim, Pronto, vou interromper. Qualquer coisa, então a gente conversa também depois, né? Agora certo. eu vou aqui ver o trabalho, passar para o de Mayra. Já está encerrando a reunião. Eu entrei atrasado que eu estava fazendo a prova de proficiência, como eu falei. Saiu bem? Então, eu acho que sim. Eu caí na besteira de pedir o resultado. Marquei o item que saiu o resultado só dia 26. Eu não sabia, eu achei que saía hoje ainda. Eu acabei Não, escolhendo não errado. sai na hora, não. É porque tinha Não uma sai, opção, parece sair no dia seguinte, sim. Era. né? E tava o mesmo valor. Eu acabei escolhendo errado e não me atentei. E só vou saber o Sim. resultado na semana que vem. É, Mas porque eu também acho que foi tranquilo. essas provas também são feitas gratuitamente na universidade, lá no FPB. É porque essa tinha, o pessoal que descobriu, pela UFRN, pelo Hum. IF, na verdade. E aí ela tem um período que eles disponibilizam com maior frequência do que na UFPB. Sim, entendi. Certo. Bom, então deixe-me compartilhar agora o projeto de Mayra. Então, aqui está. Eu vi que você não editou algumas sugestões ainda. Foi, professora. O que tinha ficado para fazer da reunião anterior para essa era o O guia da questionário entrevista e o e TCLE. TLE, que já estão feitos, só que eu não atualizei. E eu não submeti ainda, porque eu estava esperando essa sua revisada final. Certo, tá bom. Aí eu E aí tô. eu fiz essa revisão final, foi Uhum, ontem, foi uns 2 dias. Eu fiz, aí nessa revisão, aí eu mandei o áudio para antecipar, e eu mandei um áudio aí sim. para você, certo? Faltou só falar do guia de entrevista, Uhum, porque o seu vai ser só quali, né? isso.
Então, o Só. guia de entrevista, o TCLE, pronto. Então, o que eu anotei aqui? Essas questões de formatação, que eu falei até no áudio que eu enviei aí no grupo, revisar a revisão de literatura. Não, revisar, sim, eu revisei o referencial teórico, Sim. fiz aqui, eu vou logo no ponto, né? Porque aqui a gente Uhum. Já já foi. passou, assim, Aham. resumo, né? Esse Sim, resumo, sim, o resumo. Aham. mas isso é fácil. Então, aqui, parece que aqui no final, eu Adiciona. até adicionei isso aqui, eu nem me lembro mais por quê. Espera aí. Sim, para colocar a importância aqui antes de ir para o último parágrafo, aí eu Uhum. coloquei esse, você depois avalia aí. Certo. Aqui a gente já revisou, aqui também. Vamos em frente para o referencial teórico lá no, que é um dos últimos itens da metodologia. Deixa eu ver aqui. Antes da defesa, eu dou uma outra lida em todo o documento. Aí eu queria ver se tinha como eu adicionar o questionário e o TCL, a entrevista e o TCLE para a gente tentar submeter o mais rápido possível, não esperar para cima. Sim, olha, percurso. É bom, sabe, já no momento da qualificação, você já dizer, o projeto foi submetido ao comitê de ética. Mesmo que não tenha saído ainda o parecer, você já submeteu e está aguardando o resultado. Uhum, certo. Então, essa parte aqui também já foi toda resolvida, digamos assim, foi Foi vista, né? já revista, né? Vamos ver aqui. Uhum. Aí aqui eu adicionei porque são essas fases, certo? Porque aqui Certo. explica, mas é importante colocar de maneira esquemática também aqui, né? Ó, Então, isso aqui é o referencial teórico, que ainda estava faltando, né? Eu não sei porque aqui ficou tudo em verde, porque eu só fiz algumas alterações. certo. Não, é só essa parte inicial que eu mudei. Tá ok. Aqui, ó. Aqui. Uhum. Não, essa parte sim, essa parte aqui. Porque, olha, tinha a partir daqui. Não, por que está tudo em verde? Tem uma parte que já estava escrita, aí eu fiz uma complementação. Pronto, tá vendo? Uhum, Eu fiz certo. uma complementação aqui, porque, como eu disse à Isabela antes, embora pode ser que a gente não use esse referencial teórico, mas como projeto a gente já propõe, né, que esse vai ser o referencial teórico, que aqui no seu caso, além de Minayo, eu coloquei aqui Paulo Freire, né, e Foucault, né? Claro, Foucault Uhum. é difícil, né, mas eu coloquei aqui Foucault a partir de outro autor, né, que já interpreta Foucault, porque é claro que esses profissionais, eles são o quê? Trabalhadores. Uhum. E aí a gente tem que falar também sobre essa questão, né, do biopoder, da governamentalidade, tudo isso. E aí a gente supõe que Michel Foucault também vai ser incluído na interpretação. Então, essa parte aqui, pronto, foi até aqui, certo? Então, esse referencial teórico é a parte mais difícil mesmo, eu acho que é a parte mais difícil. É. Então, tinha a partir daqui, Uhum. porque às vezes fica, ó, tá vendo? Acho que é na seleção, eu acho Pronto, que é. a partir daqui tinha essa parte aqui, e essa daqui eu adicionei, pronto. Aí você lê, aí vai ver aí se vai... E os aspectos éticos também, eu só acrescentei isso aqui, no início, foi alguma coisa que eu corrigi. E Pronto. aqui tudinho já estava pronto, né? Referências. Aí nas referências, Organizar a referência, né? veja, essas adicionadas você não tinha ainda Certo. adicionado, e tem essa daqui também que você não tinha adicionado, Sim. e Uhum. aí ontem eu adicionei essas daqui, que eu achei que estava faltando, essa questão mais institucional, né?
Certo. E Foucault, e Freire, e Minayo é que já tinha. Não, Minayo, sim, é porque eu acrescentei Aqui em aumentou, abril. né? Aí agora você vai, todas essas referências, revisar as referências. Certo. Revisar as referências. Então, você vai ordenar, não é? Ver o que falta, porque muitas vezes tem autores citados no corpo do texto, mas não tem a correspondente referência aqui na lista. Então, você Certo. vai ver o que é que está faltando e o que falta, colocar, alguns não estão na ABNT, em ABNT, aqui essas últimas eu já coloquei em ABNT, mas essas daqui não, ó. Sim, Não sim. estão em ABNT, e aí colocar, né, porque essas já estão em Vancouver. Uhum. Então, e o guia de entrevista, deixa eu ver aqui. Então, ao termo de consentimento. Você já elaborou? Você já Sim, elaborou? estão feitos, só falta colocar no Drive. Tanto o Então, guia como o você TSLE. pode colocar nessa próxima semana, e aí você Aí eu compartilha comigo, aí eu finalizo. reviso. Pronto, eu E finalizo no grupo. o que está, assim, o que tem de difícil a adicionar aí é o guia de entrevista, tá bem? Certo. Aí eu reviso, e aí pronto, já vai ficar finalizado. Aí, como eu disse, estava falando agora com a Isabela, você vai submeter, se você tem experiência de já ter submetido antes, vai ficar mais fácil. Se não, tem tem um tutorial lá na plataforma mesmo. Eu tenho Aham. também aqui, se você quiser, não sei se já mandei. Eu, Aí você tem o eu tutorial. tenho uma dúvida básica. Lá Sim. na submissão eu coloco apenas CCM, porque abre os departamentos. Vai ser para ser submetido No CCM da UFPB. ao Comitê de Ética em Pesquisa do CCM. Aí lá tem. Porque tem os departamentos lá, eu fiquei na dúvida. Não, o departamento, esse que eu estava falando com a Isabela, porque quando você diz a que departamento você está vinculado, aí você coloca lá o nome do departamento. Nesse caso, eu estava em dúvida sobre isso. Eu não me lembro dos outros mestrandos. Se você coloca o meu departamento, e aí, dependendo de onde você colocar esse departamento ou programa, aí você vai pedir a certidão daquele programa. Então, acredito que você pode colocar o programa de pós-graduação, né? O Profsaúde, Polo FPB, e aí você pode pedir a certidão da secretaria aqui do nosso polo, com o Rafael. Que é preciso ter uma certidão, né, para saber, esse seu projeto, ele está ligado a que departamento, ou que programa. Então, por exemplo, se eu for submeter um projeto, eu colocaria o meu departamento, aí eu pediria a certidão do meu departamento. Mas você pode colocar o programa de pós-graduação, que é do CCM. Quem vai assinar a sua folha de rosto? É Eduardo Sérgio, certo? Certo. Porque ele pode assinar como vice-diretor e ele pode assinar também como o coordenador do polo UFPB do Profsaúde. Uhum. Tá? Se houver algum problema, eu posso. É porque não está vinculado ao DPS, né? Ele está vinculado diretamente ao CCM, né? Não É tem isso, uma eu fiquei vinculação na Diretamente específica. dúvida. ao CCM. Porque lá dá a opção de deixar só o CCM, não adentrar no departamento. Se eu deixo só o CCM. Sim, mas é porque é necessário incluir a certidão, ou seja, a certidão do programa ao qual você está ligada. Qual é o programa? É o Profsaúde UFPB. Aí, por isso que eu falo, porque sempre que eu for submeter um projeto, do PIBIC, por exemplo, eu submeto o projeto, aí coloco que é vinculado ao meu departamento, que é medicina interna, e aí eu peço a certidão desse departamento. Aí anexo lá.
No seu caso, você coloca que é o Prosaúde, e aí eu acho que é necessário uma certidão lá da secretaria, né? É esperar falar com o Rafael, né? Pronto, você fala, realmente eu não me lembro dos outros mestrandos, como foi que eles fizeram. Uhum. Eu acho que foi lá no departamento, no programa, na secretaria do programa mesmo, porque eles não falaram nada comigo, pelo menos não que eu me lembre, certo? Porque vai estar ligado ao ProSaúde, do CCM, então está ligado ao CCM. Ok. E aí o seu projeto ele vai para o CEP do CCM. Certo. Certo? Pronto. Então, aí quando você fizer as edições finais, aí você compartilha comigo, porque aí logo que possível eu faço uma última leitura antes da submissão ao Comitê de Ética, Certo. e porque vai ter o TCLE, né? E o guia de entrevista, Isso. e dou uma olhadinha ainda nas considerações éticas da metodologia. Ok. Então é isso, né, Basicamente Naide? é isso, Pronto. Então eu vou aqui interromper a apresentação. Agora eu vou abrir o do Felipe. Então, Felipe, eu fiz uma leitura, acho que foi terça-feira, e eu até fiquei um tanto quanto ainda um pouco descrente que daria para qualificar em agosto, porque aí eu vi aqui, vi a introdução, aí vi a parte de objetivos, ok, justificativo, ok, aí vamos para a revisão de literatura. Aí aqui está vendo muito bem, muito bem. Aí aqui, pronto, aí aqui falta finalizar, certo? Aí quando cheguei aqui, aí eu vi que havia vários subtítulos a serem desenvolvidos aqui, ó, certo? Faltam esses subtítulos. Aí Tem. eu, Não, pode sim. falar, depois eu falo. Não, eu cheguei também na metodologia, aí vi que também tem vários subtítulos que ainda não foram escritos. Aí por isso que eu fiquei assim, pensando que talvez não pudesse ser em agosto, pudesse ser nos meses subsequentes. Mas aí você disse que acha que pode finalizar. E então? Pronto. Com relação à metodologia, a minha dúvida maior é que eu tenho o texto maior, né? Que tem como. Sim. Ficou, na verdade, como referencial teórico-metodológico, mas tem muita coisa dos subitens que estão nesse texto grande. A minha dúvida é se eu Você não colocou compartilho. nos locais, nos. Isso, se eu devo colocar como 5.1, 5.2, ou se eu Sim, deixo para o texto ficar já tudo no para lugar. poder, para Porque, poder facilitar para sim, sim. a plataforma, né? E aí você já deixa formatado, né? Por exemplo, tem aqui alguns trechos que estão assim, né? Ainda tem muita Formata já coisa. na formatação final, porque aí já fica, não tem retrabalho depois, né? Já está. Então, se aqui, na verdade, eu não fui ler aqui porque eu não estava vendo o texto Porque o texto ficou abaixo. ligado a um subtítulo. Então, Isso, você vai aí vou fazer desmembrar. desmembra e coloca cada um no seu subtítulo. Aí dá para a gente ter uma ideia melhor do que falta. Tá. Tá? Um outro ponto Sim. é que esse subitem do referencial teórico 4.8, falando da matriz SWOT, eu falo sobre a matriz, Sim. em algum ponto, eu deixo já aqui da própria, na revisão teórica, eu falo sobre a matriz. Porque é uma matriz que ela não sei se vale a pena esmiuçar tanto
né? Eu deixei para a sua análise mesmo, né? Que fica aqui, por exemplo, a conceituação, a aplicação, ela já entra numa linha, Sim, né? Que está escrito, sim. né? Tá. Eu não me recordo aqui exatamente o ponto, mas eu posso pegar, posso dar uma procurada e pegar. E eu descrevo no texto esse uso racional, né? O uso para avaliação ensino-aprendizagem. Que é a proposta do. Então, assim, a minha ideia é que eu não sei se vale a pena desmembrar do texto que está, só não me lembro agora, deixa eu procurar aqui aonde foi que estava, ou deixar num subitem. Eu acho que foi quando eu falei em preceptoria, deixa eu procurar aqui. Porque você vai converter cada um dessas palavras que tem na matriz SWOT, você vai converter em perguntas, não é isso? Isso. Então. Aí, quando você for converter em perguntas, é preciso que a gente entenda como por exemplo, quando você coloca aqui forças, né, oportunidades, ameaças. Então, aí fraquezas, você vai converter. Aí, assim, essa conversão nas perguntas que você vai fazer no guia de entrevista, você vai se basear no que essa matriz ela considera o que são fraquezas, o que são forças. Sim. Como é que você vai levar daí para o guia de entrevista? Vai converter nessas perguntas. Como é que eu faço para pesquisar um termo aí, solto no texto? Vocês lembram, hein, gente? É aqui, aqui tem uma lupa, aí você coloca aqui. E aí, quando aparece o resultado, aí você coloca pesquisar no texto. Por exemplo, se eu colocar aqui SWOT, né, da matriz. Aqui tem localizar no documento. Localizar no documento. Aí tem 8. Aí você vai e vai. Olha, aqui, SWOT. Aí Certo, já. avançar. Sim. Deixa eu ver. Tem 8 palavras SWOT no texto. Isso. Pronto, acho que eu achei aqui. Eu acho que está aqui, eu acho que essa aqui, no referencial teórico-metodológico, lá na parte da metodologia, que tem assim, quando eu falei justamente da pesquisa. Trata-se de pesquisa de intervenção, desenho participativo. Tarará, tarará. Neste estudo será realizada uma análise qualitativa de dados por meio da categorização temática, fundamentada na matriz SWOT, uma ferramenta estratégica amplamente utilizada para analisar planos e subsidiar o planejamento em diversos contextos, como projetos, organizações e pesquisas acadêmicas. A matriz tem como objetivo principal avaliar pontos fortes e fracos, oportunidades vantajosas e ameaças identificáveis, mediante a estruturação deste estudo qualitativo, visando a um gerenciamento mais eficaz no processo de ensino-aprendizagem investigado, contribuindo assim para uma compreensão mais abrangente da estratégia da situação problematizada. Foi o que eu tinha ficado no texto. Aí a minha dúvida é, se eu deixo isso aqui e ainda assim tento escrever mais coisas Na lá no metodologia. subitem, aqui estaria, aqui está na metodologia, né? Mas aí você vai dizer como é que você vai converter esses termos da matriz SWOT em um questionário. Entendi. Como é Então, que você melhor, vai de toda fazer? forma, é melhor descrever mais, né? Depois, se a gente achar que está redundante, Redundante. aí a gente corta, mas é preciso, porque lá você fala da matriz SWOT, e aqui você vai dizer como é que você vai usar essa matriz como uma ferramenta ou como uma técnica de coleta dos dados. Sim. Entende? Tá. Então, você vai elaborar um guia de entrevista com perguntas que sejam perguntas que expressem
o que realmente essa matriz quer dizer com essas palavras: força, fraqueza, oportunidade e ameaça. E aqui eu Porque é posso apenas colocar uma palavra. exemplificando como ela foi usada, né? Como é que isso vai aparecer no questionário, aliás, no guia de entrevista, né? Devem ser o quê? Umas 5 perguntas, não sei ainda. Aí você vai, como é que você vai fazer? Eu ainda não Do estou do compreendendo questionário. bem. Do questionário. Então, se Question... você Ah, elaborar o guia de entrevista, a gente pode ser que a gente entenda como vai ser a operacionalização, como na prática essa matriz SWOT vai estar nas perguntas a serem feitas aos participantes. pronto. A ideia do questionário, eu vou começar a trabalhar dele. Por isso que eu acho que, enfim, fica parecendo que eu estou cheio de desculpas, né? Então, Não, não, eu tive, eu tive outros contratempos agora recentemente que atrasaram o meu processo de escrita. certo. Olhe, Mas, enfim, mas que eu já estou organizando agora, já organizei agora. E tanto é que as mudanças que eu fiz foram de coisas que já estavam escritas e que já sim, estou escrevendo outras e vou certo. colocando no ponto. A minha dúvida era dessa da matriz, mas já vou colocar. Eu acho que essa parte é tranquilo de fazer, porque tem alguns É, estudos que eu já tenho no banco sim, de papéis, de papers, né, para poder colocar aqui. sim, sim, A minha dificuldade, o que dá mais trabalho, por isso que eu não coloquei ainda, mas eu estou lendo para desenhar melhor, é a parte, o 4.9, que é do guia técnico, né, da importância do instrumento pedagógico, sim, porque é uma escrita um pouco mais difícil, hum, e eu tô, e a parte das ferramentas, né, hum. que eu É, quero organizar, e aí, a partir disso aqui, eu vou fechar mais o questionário. E aí, o questionário, a minha ideia é fazer em duas partes. Uma, fazer um sócio hum, demográfico, né? sim. Tempo de formação, se é preceptor, se é residente, eu acho que precisa para poder a gente Sim. desenhar A os caracterização resultados. da amostra, dos Isso, respondentes. né? E Olha, depois fazer com base em duas perspectivas. E aí eu tô me baseando no. Eu falei errado. Eu até. Não é do. Essa parte do questionário não é com relação ao mestrado da Marcela, hum, mas eu não sei se eu já coloquei aqui ele nas referências, mas se não quiser eu lhe mando. sim. Eu acho que já tá. Posso lhe mandar Porque agora, você logo que eu disse que acabo esquecendo. Se eu é, acabo esquecendo, vou lhe mandar assim que terminar é, aqui. estamos na sexta reunião, você disse que ia me enviar na Pois primeira. é, pois Olha é. só aqui, deixa eu só ver aqui os objetivos, porque a gente precisa ter esses objetivos Aqui é, expressos, né? né? Sim. Expressos nas perguntas também. Então, Isso. vamos ver aqui, olha, desses objetivos específicos. Aí aqui a gente tem potencialidades e dificuldades. Essas potencialidades aqui são, provavelmente, o que você fala de forças, e Isso. essas dificuldades seriam as Fraquezas. ameaças. As Seriam ameaças. as ameaças, né? Aí veja só, potencialidades e dificuldades. Pronto, aqui já teria, nessa matriz, seria, eu não sei se seriam dificuldades, seriam fraquezas ou seriam ameaças. É Aí isso que quer dizer, depende. sabe? É porque Essa depende. semântica. É porque depende. E aí, essa parte da dificuldade, se vai ser fraqueza ou ameaça, vai depender da resposta do residente. E essa parte, ela vai ter que ser um pouco mais livre, porque, por exemplo, é, qual você entende que é a maior dificuldade no aprendizado das habilidades de comunicações na sua rotina? E aí ele pode dizer que a demanda, pode dizer que a falta de estrutura na sala, que não permite que o preceptor Sim, esteja certo. junto. E Uhum. aí isso pode ser caracterizado como ameaça ou como fraqueza. Olha, aí aqui, deficiências, aqui estaria, não sei, mais próximo de fraquezas, né? Deficiências. Porque é a deficiência do residente, né, apresentada pelo residente. E aí ele Sim, pode dizer, como eu já vi, porque eu nunca vi isso na graduação e eu tô vendo isso agora na residência, então eu tenho sim. mais dificuldade. Então pode ser Hum, uma resposta esperada.
Eu vou ter que fazer análise de conteúdo depois, né? O que vai ser Sim. trabalhoso, depois vai ser análise de conteúdo. É. Então, eu estava me baseando em algumas respostas com base em 2 trabalhos de residência lá da Federal de Ouro Preto, né? Que já estavam no projeto. Já estavam no projeto. Assim Sim. como o da Marcela também já estava no projeto, mas eu vou lhe mandar. Mando agora, sem Pronto. falta. Pois é. E aí, só que eles têm muitas perguntas, porque o deles era uma coisa bem mais simples. O trabalho era um trabalho de conclusão de residência, né, de especialização para título. Então, era um Sim. trabalho. Olá? Será que ele caiu, foi? Parece que sim, né? Não, tá aqui ainda. Olá, Felipe. Congelou, viu, Felipe? Acho que ele não está nem ouvindo. Ele ainda está aqui, mas eu acho que pode ter caído a conexão. Certo. Tá voltando. Começou a lá que descarregou. Pronto, tá bem. Então, Felipe, eu estava pensando que quando você coloca com base na matriz SWOT, então você vai fazer algumas categorias temáticas que já aparecem aqui nos resultados específicos. Deixa eu abrir novamente. Aqui nos resultados, nos objetivos específicos aparece, né? Aqui, potencialidades e dificuldades. Aqui aparece ferramentas que estimulam esse desenvolvimento, seria forças. Aqui. Ou fraquezas, porque Sim, exato. pode não conhecer. Ou Eu sei, mas você, quando você for fazer uma categorização, aí você vai colocar em uma dessas partes da matriz, não é isso? Isso, Então, porque aqui já é uma pergunta, por exemplo, quais ferramentas você conhece para o ensino, né, para o preceptor, para o ensino da habilidade e para o residente? Quais ferramentas você percebe que são utilizadas ou que já foram apresentadas para você no dia a dia da preceptoria? E aí, se ele disser nenhuma, porque ele desconhece, isso é uma fraqueza do processo, né? Certo. Então, você tem como, digamos, objetivos, né, para bem imediato, né, digamos assim, seria terminar de escrever a parte de revisão de literatura, elaborar o guia de entrevista, e aqui na metodologia Organizar a metodologia. você colocar cada um no seu item, porque fica melhor da gente ler. Aí você já formata aqui, olha, aqui formata já como vai ficar, porque se a gente deixa aqui assim, aí vai ter um retrabalho depois. Então, já deixando, por exemplo, aqui até objetivos, a gente vê que está organizadinho, tá vendo? Tá? Só falta aqui um enxugamento. Aí, aqui, objetivos também, a gente pode fazer algum ajuste pequeno. Aqui também está organizado, só falta aqui o espaçamento. Vejo que aqui esse espaçamento está grande, né? Mas isso aí também é fácil de resolver. Aí aqui vinha bem organizado, aí depois, a partir daqui, não é precisa desenvolver, formatar, certo? Pronto. Certo. Então, eu vou colocar aqui essas. Você é que tem mais trabalho a fazer. Tá bem? Tá, mas estou. Pronto. Então, nós nos reunimos há 2 meses, como eu disse, porque o mês passado eu estava de férias, então vamos nos reunir em julho. Então, vou pegar aqui o calendário. Vamos reunir em julho. Calendário.
junho, julho. Pronto. Julho seria a primeira semana, segunda seria 16 de julho, certo? Hoje é 18. 16 de julho, então, em 16 de julho, é para os projetos estarem finalizados. Ok. Certo? Aí vai ser a nossa próxima reunião. Projetos finalizados. Se submetidos ao comitê de ética, melhor ainda. Se não, pode qualificar a si mesmo. Então, projetos finalizados no dia 16 de julho. Deve ser antes, porque 3 dias antes, né, eu pedi que estivessem prontos para eu revisar. Então, no dia 13, vocês têm que finalizar, compartilhar, e aí eu faço uma revisão final. Então, quando a gente se reunir no dia 16, os projetos precisam estar faltando só pequenos ajustes para a gente pedir à banca, e aí vai terminar o semestre, né? Eu estou meio por fora, porque esse mês todinho, eu já tinha, digamos assim, parado de fazer feedback, avaliação, e aqui, agora, eu confesso que eu ainda não voltei, porque com muito trabalho a fazer, e vou tentar voltar essa semana, porque vai ser necessário fechar as disciplinas, né, para que, fechando as disciplinas, vocês, já em agosto, a turma, eu falo a turma, possa já qualificar a partir de agosto. E eu vou, então, finalizar essa minha parte, né, no Moodle da disciplina de atenção e gestão do cuidado. Parece até que eu me desliguei parece até que eu me desliguei da disciplina. E aí, quanto mais dias passam, mais fica difícil de voltar. Então, essa próxima semana eu vou voltar e vou ver o que é que falta. Estamos em que semana? 15ª. 15ª. Pronto, então, 15ª semana. Então, a próxima semana é a última do semestre e da disciplina que vocês estão pagando agora. Então, eu vou voltar para fazer, né, uma avaliação geral e ver o que é que falta, ver as atividades que vocês colocaram lá, porque realmente até agora eu não tive tempo para voltar e ver. Então, também não sei, não vi nada lá no grupo dos docentes, se haverá, quando será esse encontro, não está nada combinado. Então, mas o que é importante, preciso saber é que o semestre precisa ser finalizado na próxima semana, será a última. Certo? Eu sei que alguém falou no grupo da turma 5, quando seria o nosso encontro, não foi o final? Mas também, eu acho que foi até a Isabela, que perguntou quando vai ser o nosso encontro, não foi? Não, acho que não. Foi recente? Não, não foi recente. Bom, não vou lembro esperar agora. que os colegas também se posicionem aí para a gente ver. Então, eu estou voltada para a qualificação agora, já estou com a cabeça voltada para a qualificação. Então, aqui, não saiam, por favor, eu vou só aqui finalizar a gravação para a gente falar sobre a banca. Sim. Finalizando para a gravação.